Olá, boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda, o Mundo UFG está no ar. Pessoal, recentemente a gente enfrentou aí fortes chuvas, não só aqui em Goiás, que trouxeram estragos, como lá em Petrópolis, né? Ao mesmo tempo, todos os anos a gente enfrenta um período de seca, que faz tornar muito real a possibilidade de racionamento de água. Em alguns lugares, o racionamento, de fato, precisa ser feito. Esse período de fortes chuvas, ao mesmo tempo um período que a gente enfrenta falta de água, como que tudo isso acontece, né? E por quê? A gestão dos recursos hídricos é a chave para responder essa pergunta. Nós falamos desse assunto hoje aqui no Mundo UFG. A gente vai receber especialistas, representantes do poder público, entender como é que a UFG está participando de um plano de bacias hidrográficas aqui no estado. A gente fala também sobre um evento da UFG e do IFG para falar de agronomia. Nós vamos trazer detalhes aqui para você. Isso e muito mais agora no Mundo UFG. Começando com a minha autodescrição, para o nosso público cego ou de baixa visão, eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, estou usando uma blusa preta e uma calça amarela. Professor Diego Barbosa está aqui comigo fazendo a interpretação para Libras. Bem-vindo, professor. Ele é coordenador do Labitave, é um homem de pele branca, cabelo curto, de cor castanha, olhos castanhos também e barba cheia. O professor está usando uma camisa social preta. Vamos começar o Mundo UFG de hoje com dica de leitura, que é melhor ainda. Rodou. Olá para você que acompanha o Mundo UFG, eu sou Gustavo Soares e esse é o Publicações Mundo UFG, onde você encontra os melhores títulos publicados pela editora UFG. Eu inicio dizendo que o poeta goiano Miguel Jubé, premiado internacionalmente, trouxe em Eugênio Obliterato poemas que narram fatos do cotidiano. O livro, publicado em 2017, apresenta uma poesia esteticamente bem estruturada, com rigor na elaboração do verso, mas sem incorrer no exercício da forma pela forma. O autor concentra a sua atenção na literatura goiana e na poesia luso-brasileira, dedica estudos às áreas de estética e filosofia da arte. Fotossíntese, obra de Djaci David Oliveira, é um trabalho de recuperação de experiências. Neste livro, o objetivo é explorar a criatividade e as possibilidades de decomposição e recomposição de novas palavras, formando expressões, sons e textos com sentido estético. A obra está organizada em 4 partes. A primeira tem uma base política, a segunda aborda conflitos sociais. Na terceira, o foco é não ter foco, mas experimentar o processo criativo. Na quarta, o autor trabalha valores sociais, sonhos e desejos. Um título interessante para quem procura desenvolver a criatividade. Jesus Henrique Chegarati, em Estruturas Formais, Casas Modernas Brasileiras, dedicou-se a conhecer a arquitetura de 15 casas modernas de São Paulo e do Rio de Janeiro, no período de 1930 a 1960, por meio da reconstrução gráfica. A obra de 176 páginas não somente amplia os conhecimentos gerais sobre arquitetura e urbanismo, como também apresenta um método de análise de cada projeto escolhido. Para encontrar mais títulos como esse, basta acessar editora.ufg.br. Boa leitura! Bom, vamos então dar um pulinho lá no Instagram da TV para conferir os resultados das enquetes de hoje. A primeira pergunta que a gente fez, né, sobre o nosso assunto, recursos hídricos, você sabe o que é o plano de bacias dos afluentes do rio Paranaíba? Maioria, 94%, ainda não sabem, a gente vai explicar agorinha. E quais dessas são bacias hidrográficas de Goiás? Bacia do São Francisco, bacia do Paranaíba, bacia do Tocantins, Araguaia e letra D, todas. Acertou quem marcou a letra D, que foi a maioria, todas essas são bacias aqui de Goiás. E você sabe qual que é a função de um comitê de bacia hidrográfica?
A maioria também não sabe, 72%. Vamos contar agora então com os nossos convidados aqui do Mundo FG. A gente está recebendo, olá professor Kleber Formiga, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental aqui da UFG. O professor Kleber, gente, ele é coordenador técnico do Plano de Bacias dos Afluentes do Paranaíba, aqui de Goiás, e é integrante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Boa noite, professor, tudo bem? Bem-vindo. Eu acho que seu microfone está fechado. Não preocupa, que acontece sempre. Obrigado. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou o professor Kleber Formiga. Eu sou um homem adulto de pele clara. Atualmente, eu agora estou vestindo uma camisa de manga curta cinza. Perfeito. A gente recebe também Marcos José Melo, ele é superintendente de Recursos Hídricos e Saneamento da SEMAD, a Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Superintendente, boa noite, bem-vindo, tudo bem com o senhor? Boa noite, Letícia, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. Sou homem, pele clara. Estou vestindo nesse momento uma camisa social azul, cabelo grisalho, avô. Muito bom. A gente quer convidar você, antes de tudo, para seguir a TV UFG nas redes sociais, porque a gente discute aqui de vários temas importantes, como esse tema de hoje, né? Você pode acompanhar o que vai ser debatido, mandar sua mensagem também sugerindo temas para a gente conversar, e tem o nosso aplicativo também, tá? Pelo QR Code da tela ou pela Play Store, você pode baixar e entrar em contato com a gente ou nos assistir pelo celular. Professor Kleber, vamos lá. Primeira pergunta é para a gente entender qual que é a situação hoje aqui no estado. Como é que o senhor acha que está a gestão das bacias hidrográficas goianas atualmente? Isso aqui é importante para nós. Nós temos hoje uma secretaria temos o nosso representante aqui conosco, o Marcos. Nós temos uma secretaria que faz esse acompanhamento, faz essa gestão. Então, a gestão de recursos hídricos, vou falar de um ponto um pouco mais amplo, ela é compartilhada. Então, nós temos um órgão central no Brasil, que é a Agência Nacional de Águas. Temos órgãos estaduais, então você tem um compartilhamento entre o setor federal e estadual, não tem em nível municipal. E nesse caso, quando a gente entra aqui dentro do estado, quem faz a discussão, o processo de diálogo da gestão é feito pelos comitês de bacia. Então, nós temos basicamente esses dois itens aqui dentro, essas duas entidades aqui dentro do estado, que seriam a Secretaria de Meio Ambiente, que, vamos dizer, nos últimos 10 anos foi sendo estruturado, foi sendo cada vez mais capacitada, já tem um corpo técnico muito experiente, e temos também o Comitê de Bacia, que seria a parte, digamos, da intervenção da sociedade dentro dessa gestão, certo? Entre eles, um pouquinho acima do comitê, fica o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é um órgão um pouquinho mais não consultivo. Ele é deliberativo, ele delibera em algumas questões, mas, vamos dizer assim, no dia a dia fica mais a cargo da SEMAD, como órgão executivo, digamos assim, e tem um órgão de discussão, deliberações, que faz resoluções e das indicações, que seriam os comitês. Então, temos hoje isso devido a um grande trabalho, vamos dizer assim, tanto da sociedade civil, quanto dos usuários, quanto do próprio poder público, temos hoje uma gestão que é bem eficiente, que está atuando, nós sentimos isso nos últimos anos, que está atuando dentro do processo de melhoria, vamos dizer assim, de lidar com a nossa água. Marcos, a gente sabe que as mudanças climáticas estão aí, e aí acontece de, às vezes, vir muita coisa inesperada. Chuva muito mais forte numa época do que era, seca muito mais longa. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma certa previsibilidade. A gente sabe uma época que chove menos, a que chove mais. Pensando nisso, como é que a SEMAD faz esse recurso hídrico? O que é prioridade para a Secretaria aqui em Goiás? Antecipar risco. Esse é o ponto. Letícia,
o mundo, ele é um mundo, como alguns autores, né, da parte de planejamento descrevem, ele é um mundo cada vez mais dinâmico e mais plano, né? As relações, elas estão muito rápidas, né? Eu digo de relações, de contatos, de interações, né, sociais, elas estão muito mais rápidas. E também do ponto de vista e no contexto ambiental, as chuvas, né, elas estão mais concentradas, as secas, elas estão mais prolongadas. Então, não é que a quantidade de água muda, a quantidade de água é a mesma, só que ela chove de uma forma mais concentrada, é o que a gente tem visto, por exemplo, em Petrópolis, né? E, ao mesmo tempo, os eventos de seca, eles estão mais dilatados. Então, quando os fenômenos da natureza, eles têm uma certa previsibilidade, mas eles são fenômenos, assim, eu não posso marcar com certeza de que daqui a 2 dias vai chover. Então, existe, nós trabalhamos, nós temos aqui na CEMAD um centro de informações hidrológicas, meteorológicas, nós trabalhamos com modelos, né, de previsão, matemáticos e tal, inclusive, né, numa interação muito forte com a Defesa Civil. Então, temos esses modelos, mas os eventos de chuva, eles têm nós tratamos deles de uma forma estatística, né? Se a gente soubesse, se o Brasil soubesse que iria chover aquele tanto de água em Petrópolis naquele momento, né, já teria tomado com muito mais antecedência as precauções, né? Então, às vezes, não dá para prever com exatidão, né? Não tem como. Mas o que a CEMAD faz? Então, ela trabalha com essa antecipação, né? E trabalha também com instrumentos de planejamento. O que é um instrumento de planejamento? O que é um plano de bacia, né? Um plano de bacia é justamente assim um elenco, um cardápio, no final das contas, lá no final do plano de bacia. É um cardápio de ações, né, e de atividades que elas visam justamente trazer segurança hídrica para o território. Ou seja, as previsões da necessidade de barramentos de água, as previsões da necessidade de revegetação em determinados lugares específicos, a necessidade de melhorar, né, a disponibilidade hídrica para o consumo de água para a indústria, ou para a agricultura irrigada, ou para a pecuária, ou para o turismo. Enfim, o plano, ele é um desses instrumentos que lida com a gestão de risco. Então, por isso, assim, que a lei, a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, existe também a política aqui do Estado, foi muito feliz, né, ao trazer como um dos seus instrumentos, uma das suas ferramentas, os planos de recursos hídricos. Pois é, falando no plano, então, professor Kleber, recentemente, há poucos dias, vocês apresentaram aí os resultados, os últimos, né, do plano que restava apresentar. Para quem ainda não conhece o plano, conta pra gente o que é e o que o senhor destacaria dele. Então o plano é um documento que é legal, então ele é previsto na nossa lei de recursos hídricos, que é a 9433, e ele é um documento que é aprovado pelo que nós já estávamos falando, que é o Comitê de Bacias. Então, teve um período longo aí de discussão, de aprovação, de avaliação, e o foco do plano, como o Marcos falou, é justamente essa questão de tentarmos trabalhar com uma coisa incerta, mas que você tem uma certa, não coerência, mas tem uma certa previsibilidade. Então, nós sabemos que vai chover, tipo, ano que vem vai chover, janeiro vai estar chovendo, vai chover, sabemos o período que chove, as chuvas começam um pouquinho em setembro, vai outubro, novembro, vai até abril, maio. Então, sabemos que temos esse período, temos uma consciência das vazões que chegam. Então, tem ano que temos mais vazões, tem ano que o rio está mais seco. Então, há essa variabilidade. Então, o plano, ele considera esses aspectos. A gestão de recursos hídricos considera essa variabilidade, porque nós desconfiamos quanto vai ser, uma desconfiança muito estudada, temos uma previsão de quanto tem arame de vazão, mas nós não temos certeza, certo? Então, um ano pode ter mais, no
outro ano pode ter menos, então nós trabalhamos com essa variabilidade. Então, o que é que o plano faz? O plano, a partir da avaliação desses dados, que a gente... o quanto nós temos de água. Então, o quanto nós temos de água é a disponibilidade e o quanto nós precisamos de água, certo? Que é o que a gente chama de demanda. Então, a confrontação do quanto você tem disponibilidade e o quanto você tem de demanda é o que vai direcionar. Se você tiver uma disponibilidade que atende satisfatoriamente a sua demanda atual e futura, você está tranquilo, certo? Em algumas regiões, nós já sabemos, tipo aqui em Goiânia, nós temos situações que há problemas. Então, anos que tiveram que ser tomadas medidas para reduzir o quê? Você não tem como aumentar imediatamente a disponibilidade, então o que é que nós fazemos? Nós tentamos diminuir a demanda. Então, pede-se que se faça uma redução do uso, isso não ocorreu diretamente com a população, mas nos usuários antes da cidade, que captam água antes da cidade do Meia Ponte, tiveram que ter uma redução das suas captações. Então, quando você não atua, ou quando você não tem disponibilidade suficiente para atender a demanda, isso ocorre. Então, o plano, ele tenta prever cenários, não para agora, mas cenários para os próximos anos, os próximos 20 anos, que é o horizonte do plano, de modo a que, em situações que você tenha possibilidade de escassez, já tem algumas medidas que possam ser tomadas, certo? Então, esse é um processo, vamos dizer, que é contínuo. Então, geralmente tem novos usuários entrando, e esses novos usuários já também têm que ter consciência de que temos, em algumas regiões, você já tem uma situação que já demanda um pouco mais de cuidado. Então, esse basicamente é um dos papéis do plano. Ótimo. Bom, Marcos, a gente tem previsão aí para os 20 anos, mas eu vou te perguntar só desse ano mesmo, já tá bom. O que a gente espera desse ano, né? Ano passado foi complicado aqui na região de Goiânia, como o professor comentou. O que está previsto para esse ano? A gente pode passar por aquilo de novo? E o que a SEMAD vai fazer diante dos resultados do plano? Letícia, tudo indica que será um ano muito parecido com o ano passado, né? Talvez um pouco mais seco do que o ano passado, apesar das chuvas que nós estamos observando agora, né? E a SEMAD, como o professor Kleber falou, né? Ela é um órgão executivo que implementa a política de recursos hídricos. Então, desde 2020 para cá, a gente tem dado uma ênfase muito grande, Letícia, em instrumentos de gestão que sejam deem resposta mais rápidas e mais certeiras. Vou tratar de um especificamente. Ali na bacia do Meia Ponte, e para você e os telespectadores terem ideia, a bacia do Meia Ponte, ela supre água, né? Ali é gerada água para mais ou menos 1.200.000, 1.300.000 habitantes da região metropolitana de Goiânia. Então, é uma bacia importante, é um manancial importante. O que a gente fez ali desde 2020, 2021 fizemos a mesma coisa e vamos fazer em 2022 também. A gente monitora a captação dos maiores usuários de água, né? Então, as grandes indústrias, né, os grandes irrigantes, nós temos um monitoramento onde a cada 2 minutos é atualizado se a motobomba que está captando água ali, ela está ligada ou desligada, e nós temos aí então, como monitorar o volume que está saindo, né, dos rios e dos riachos, enfim, ali da bacia do Meia Ponte. Caso a disponibilidade hídrica, né, comece a diminuir muito, e como você sabe, ali existe a captação da Saneágua aqui em Goiânia, se começar a diminuir muito a disponibilidade, nós acionamos um mecanismo que, em tempo real, avisa esses usuários de água que é para eles diminuírem a vazão captada. Então, isso em tempo real. Isso é uma das coisas, uma das inovações que a SEMAD está trazendo, né, para o mundo da gestão de recursos hídricos, que torna a gestão muito mais célere, né, dá um resultado muito mais rápido, dá uma resposta muito mais rápida, no momento que ela tem que ser dada.
né? E isso não é de uma forma unilateral. Durante o ano, até o final do ano passado, e durante todo o ano, a gente vai tendo essa interação com o produtor rural, com o industrial, né? Com a instituição de pesquisa que atua ali, pesquisa agropecuária, que atua ali na região, construindo esses pactos, construindo essa forma de agir, construindo essa conscientização. Isso muito junto com o pessoal do comitê de bacia ali especificamente, né, ali do Meia Ponte, mas tem comitê lá do São Marcos, tem ali no Piancó, né? Então, é muito interessante, né? Tem sido uma experiência muito interessante. Eu sou oriundo da Agência Nacional de Águas e Saneamento, né? Estou a convite aqui da secretária aqui na SEMAD, e tem sido uma experiência bastante interessante. Marcos, só para a gente encerrar, para ver se eu entendi, quando existe uma utilização de água acima do que estava previsto, por exemplo, o proprietário da área de plantio é notificado, é avisado, e o que ele precisa fazer? Ele precisa reduzir? Tem alguma responsabilização nesse caso? Sim, nós construímos uma regra, olha só que interessante, o comitê, eu chamo o comitê de bacia como um parlamento das águas, né? Então, nesse parlamento das águas, existe o usuário de água, existe o governo, existe o município, existe os irrigantes que estão ali. Então, nós construímos junto com eles uma regra. E uma dessas regras, aqui no Meia Ponte especificamente, se a vazão chegar ali em Goiânia a 3 mil litros por segundo, tá? A redução na irrigação, na indústria, tem que ser de 50% da captação. E isso é informado imediatamente ao irrigante, é informado imediatamente ao industrial, né? Isso em tempo real, né? Então, é uma gestão que eu diria, é uma gestão muito moderna, que tem sido implementada aqui em Goiás, e vamos fazer isso também ali na Bacia do São Marcos, que é onde fica o município de Cristalina, com mais de 800 pivôs centrais instalados. Goiás é um estado, né, muito próspero em termos do agro, né? E a gente tem tido uma interação muito boa, muito interessante com o setor agro, né, trazendo a governança da água, a gestão de recursos hídricos para um outro patamar. Certo. Professor Kleber, muito obrigada pela conversa, um abraço para o senhor e até a próxima. Tchau, tchau. E a gente agradece também ao superintendente Marcos. Obrigada, Marcos. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço, Letícia. Até mais. Pessoal, intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente continua falando sobre recursos hídricos. Vamos ouvir outro professor da UFG e um representante da Saneago. Até já. Estamos de volta agora com o Diogo Marques fazendo a interpretação para Libras. Bem-vindo, Diogo. Ele é integrante do Labitave, é um homem de pele parda, cabelos castanhos, olhos castanhos também, tem estatura média e não tem barba. O Diogo está usando uma camisa social preta e óculos de grau com armação azul. Vamos falar agora de usina fotovoltaica, energia solar, porque a UFG tem um espaço destinado para isso. Olha só. Você conhece o Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica? O Photon Lab, Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica, surgiu de um projeto de extensão da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG. O objetivo principal é transferir conhecimento sobre energia solar fotovoltaica para a comunidade externa. A iniciativa também capacita profissionais em relação às novas tendências da área, implementa requisitos das novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia e estabelece parcerias com outros atores do setor. Para mais informações sobre o Photolab e os eventos desenvolvidos, acesse o site emc.ufg.br.
E se você quiser continuar acompanhando a TV UFG, segue a gente lá nas redes sociais ou baixa o nosso aplicativo. Pelas redes ou pelo aplicativo dá para acompanhar a programação ao vivo pelo celular e ainda mandar mensagem pra gente, sugerir pauta, dar dicas aqui para nós. A gente gosta muito dessa troca com o público, tá? Pode ficar à vontade para mandar perguntas, comentários pra gente trocar uma ideia. Vou apresentar para vocês, então, quem chega aqui agora para a gente continuar a conversa sobre bacias hidrográficas, recursos hídricos. Está aqui o Nilson Ferreira, professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. O professor também atuou no plano de bacias que a gente está falando aqui, o dos afluentes do rio Paranaíba. Boa noite, professor Nilson. Bom ter o senhor aqui de volta no Mundo UFG, tudo bem? Boa noite, Letícia. Muito obrigado. Vamos começar com a autodescrição do senhor? Eu sou um homem de estatura alta, né, quase 1,90 m, pele branca, calvo, o que tem de cabelo é um cabelo preto, olhos castanhos, sem barba, e estou usando uma camisa de gola polo verde. Ótimo. A gente recebe também Paulo Almeida, gestor na supervisão de hidrologia da Saneago. Oi, Paulo, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, professor Nilson, meu professor também, prazer estar com você aqui. Eu sou um homem moreno, 1,72 m, estou vestindo uma camisa rosa, cabelos pretos, e olhos negros também. Estou com um sorriso no rosto para vocês aí. Valeu, muito bom. Ô, professor Nilson, o professor Kleber contou pra gente aqui no bloco passado que o plano faz uma previsão não só de alguns anos, mas de 20 anos, né, dos recursos aqui de Goiás. Então, eu queria perguntar para o senhor, o que destaca? Quais os pontos mais de alerta aqui no estado para essas próximas 2 décadas? Regiões, enfim. Bom, o plano, ele coloca que é importante recuperar áreas de preservação permanente que estão ocupadas ou degradadas, tá? E em relação a isso, todos os municípios têm áreas expressivas de áreas de preservação permanente que estão nessa condição. A maioria está preservada, mas existe uma quantidade muito importante de área de preservação permanente que precisa ser recuperada nesses próximos 20 anos em todos os municípios que integram a bacia. E, além disso, o plano coloca uma série de investimentos para vários municípios que deverão ser feitos nesses 20 anos, principalmente em saneamento, né? Que seria a construção de redes de esgoto, construção de estação de tratamento de esgoto, né? Então, tudo isso está bem detalhado no plano e está quantificado para cada um dos municípios que integram a bacia dos afluentes do Paranaíba. Ô, Paulo, então, pensando nessa parte do saneamento com você, né, da Saneago, o que a gente tem hoje de desafios, que pontos do estado que você destacaria que precisa de mais cuidado nesse sentido? Primeiro, um prazer estar aqui representando a Saneago, né, falando sobre recursos hídricos. Né, durante o plano, eu participei, né, como coordenador do grupo de trabalho do comitê que analisou os produtos do plano, os cadernos, os produtos, e os outros produtos analisados foram o enquadramento, né, a proposta de enquadramento dos mananciais do estado, o caderno dos municípios, o resumo, né, e a gente teve ali uma dedicação muito grande para esses materiais, porque eles apontam como é que deve ser essa gestão, né, e a gente vê grandes desafios, sim, como o professor colocou, a parte de tratamento de esgoto, as redes, né, a gente sabe que o Brasil, ele investiu, a princípio, em levar água, né, em conduzir água tratada para a população, promover saúde, e a universalização
do atendimento com água tratada foi o foco por muito tempo. Por isso que a gente tem esse lado do saneamento bem avançado, a gente já está com uma porcentagem muito grande, né, de atendimento nessa questão. E o esgoto, ele veio num segundo momento, então a gente tem muitos desafios para levar a universalização da coleta e tratamento de esgoto. Então, os desafios são a ampliação dos sistemas de esgotos que já existem, né, para atender as populações dos médios e grandes municípios e sistemas, a implementação, né, de novas estações de tratamento de esgoto ao longo de todo o estado, né? A Saneago avançou bastante nesses últimos anos, mas ainda precisamos avançar ainda mais, né? Hoje ela atende aí 226 municípios no estado de Goiás, né? A gente está com um nível de atendimento de água bem elevado, né? A Saneago hoje ela atende grande parte dessa população, só que o esgoto, a gente tem avançado, a Saneago avançou bastante, né? Hoje nós estamos com mais de 80 sistemas, mas nós precisamos, né, contar com a população, contar com os órgãos gestores, contar com os municípios, para que sejam feitos investimentos e parcerias para a gente conseguir atender a toda a população e melhorar as condições, né, de vida da população. E diretamente ligado a isso está a qualidade dos nossos mananciais urbanos, né, porque o esgoto precisa ser tratado para poder depois ser lançado esse efluente. A gente, em muitos municípios e cidades, a gente ainda não tem esse tratamento, é só um afastamento que os municípios têm e é preciso avançar nisso, né? A gente vê a estação L6 de Brito de Goiânia, ela mudando de nível, ela chegando um nível mais elevado, trazendo uma eficiência mais alta para o sistema, para a estação, e isso é um grande avanço, um grande ganho para a população da região metropolitana de Goiânia. Professor, no bloco passado, o representante que esteve aqui com a gente da CEMAD, o Marcos José Melo, ele disse que provavelmente ano que vem a gente vai ter o problema que a gente teve em 2021, num período de seca bem rigorosa, assim, complicada, e que deve ser mais seco do que foi 2021. Ano que vem, não, perdão, esse ano, né? 2022 deve ser mais seco que ano passado. Pensando para o futuro, então, e nesses dois pontos que o senhor falou, ter mais vegetação, recuperar as áreas verdes e conseguir correr atrás do prejuízo do saneamento. Do que a gente está falando se a gente não conseguir esses dois principais pontos? Professor, o que o Estado pode sofrer nos próximos 20 anos se a gente não conseguir resolver? Bem, o primeiro ponto é que a gente tem que considerar que a bacia os municípios que integram a bacia do Paranaíba, eles têm uma importância econômica gigantesca dentro do estado de Goiás e dentro da economia nacional também. São os municípios onde mais se desenvolve o agronegócio no Brasil e no estado de Goiás, né, e produz, né, a grande produção de alimentos no estado de Goiás se ocorre em grande parte daqueles municípios. Então, a falta da água, né, das atividades urbanas, né, para abastecimento urbano, para as atividades agrícolas e para atividades industriais, vai ser catastrófica, porque além do transtorno, né, da população de não ter água para o seu abastecimento, ainda isso vai gerar problemas para a agricultura, para o comércio e para a indústria desses municípios todos. E aí nós estamos falando de uma crise, né, econômica gerado a partir da insegurança hídrica. E isso é péssimo, né? Porque em cima disso a gente não tem muito como solucionar depois que tiver esses prejuízos todos. Certo. Paulo, a Saneago faz a captação, né, desses recursos. Queria te perguntar como que está a expectativa para esse ano, já que a gente tende a ter um período de mais seca. Já é possível começar a ir pensando em solução para os próximos meses? Bem, Letícia, assim, eu como estou aqui na supervisão de hidrologia, a gente está sempre de olho, né, nessa situação
dos mananciais, as chuvas que têm caído. A gente observa que, né, já nos últimos 7 anos a gente tem um déficit muito grande de precipitação. O que acontece? O que era para ter chovido no ano, no período chuvoso, ele está, observando a média, ele está chovendo uma quantidade menor, né? E o acumulado desses 7 anos equivale praticamente a 1 ano de chuva. O que é isso? Eu estou com uma dívida de 1 ano, né, se eu olhar para os últimos 7 anos. O que está acontecendo nesse período de chuva agora? Eu estou tendo meses em que eu estou abaixo da média, algum mês eu estou ali próximo da média, um outro mês eu estou um pouquinho acima da média. Nessa somatória, eu estou quase ali na média. Só que eu preciso ter consciência de que um ano de chuvas na média não me recupera 6 anos abaixo da média. A minha dívida continua. E o que é isso? A chuva, ela que faz a entrada da água no sistema, se pensar no ciclo hidrológico. Ela que vai abastecer nossos mananciais, ela que traz água lá na nossa barragem João Leite, que hoje está com 100% da capacidade dela de abastecimento, ali, de armazenamento, né, devido a essas chuvas. Ela que recarrega, né, nosso solo, que é nosso reservatório natural. Só que esse déficit, o que acontece? A minha água que está ali, dentro desse reservatório natural, ela vai abaixando, ela vai reduzindo. E quando chega no período de seca, aquilo que é o fluxo de base, né? Por que os mananciais eles continuam correndo água mesmo sem chuva? É essa água que está dentro desse reservatório natural. E com esse déficit, quando eu chego no período de seca, a quantidade de água que flui ali é bem menor, né? Então, chega numa situação onde a minha comparação ali, demanda, né, que é a necessidade, com a disponibilidade, que é a quantidade de água disponível ali no rio, ela não bate. E com isso, o que acontece? Eu tenho falta de água para atender a demanda e eu começo a ter conflito por causa dessa água. Porque quem está mais a montante, quem está ali atendendo a sua necessidade, ele começa a deixar menos água no rio, né? Consequentemente, ele está fazendo as atividades dele, mas quem está abaixo já não vai ter aquela quantidade disponível que ele precisa. E com isso a gente começa a ter problemas, né, dentro da bacia, e por isso a necessidade de gestão e ordenamento dentro da bacia, e de fazer isso que o professor Nilson falou, recuperar essas áreas dentro desses municípios que estão com déficit de áreas recuperadas, com áreas intactas, para promover ações dentro da bacia que venha melhorar tanto qualidade quanto quantidade de água nos mananciais, que é para garantir a água no período de estiagem. Nós, sim, teremos em 2022 um pouco mais complicado que 2021, acredito eu. Mas se unirmos nossas forças, essa população, abraçar a gestão de recursos hídricos, entender a importância de que, antes de abrir a torneira, eu tenho que pensar bem, antes de abrir o chuveiro e ficar lá cantando, às vezes, demorando um pouquinho, eu tenho que pensar, amanhã eu vou precisar, o meu vizinho vai precisar. E se não tiver? Então, eu tenho que ter consciência e usar com consciência isso. A população e a indústria e a agricultura também. Todos os usuários, né? Assim, eu falo de uma forma mais simples, que é para que todo mundo entenda, né? Todos aqueles que fazem uso de todas as atividades humanas estão relacionadas com o recurso hídrico, a água, precisam ter consciência e usar de forma racional essa água. Ótimo. Professor, fiquei com a impressão que as medidas que a gente comentou aqui, de saneamento e de reflorestamento, né, recuperar as áreas verdes, elas são mais a longo prazo. Eu entendi errado ou é isso mesmo? Porque a gente consegue algo para curto prazo, por exemplo, sabendo que 2022 vai ser mais difícil. Dá para fazer alguma coisa? Bom, a curto prazo dá para investir em educação, né? A educação ambiental, com a participação da população, da indústria, do comércio, na questão da economia da água, né, o uso racional da água. Agora, 20 anos não é tão longo prazo assim, não. Pela quantidade de ações que devem ser feitas, né, de vegetação nativa que precisa ser recuperada, e isso demora, né, recuperar uma área de preservação permanente requer o plantio, né, de espécies nativas do cerrado,
e esperar aquelas espécies crescer, se formar ali, isso demora um tempo grande, né? Essas obras de engenharias previstas também, elas são obras complexas. A construção de uma ET, de uma estação de tratamento de esgoto, é uma obra complexa. Ampliação de redes de esgoto são obras complexas que envolvem bastante investimento financeiro, né? Então, assim, esses 20 anos é um prazo, eu considero até curto, para a quantidade de ações que devem ser feitas. E, por outro lado, assim, nós não temos outra escolha, né? Ou se faz, né, essas ações e corrige o curso da utilização da água, né, dos recursos hídricos na bacia do Paranaíba, ou a gente vai passar por situações muito ruins, como o Paulo já colocou, eu também coloquei, né, desabastecimento das populações urbanas, problema na produção agrícola, problema na produção industrial, problema na produção comercial, né, e isso é muito ruim para a bacia como um todo. Então, mas é essencial também que a população e todos os setores da sociedade tomem conhecimento do plano, tomem conhecimento do que precisa ser feito, porque contar só com os gestores, né? O gestor precisa ser estimulado a fazer as ações. Então, a população e entidades como as universidades, órgãos como o OAB, Ministério Público, CREA, todos esses órgãos precisam estar alertas para estimular o poder público para que essas ações sejam feitas. E pode ser feita de várias maneiras, ou só pelo poder público, com parcerias público-privadas, né, com iniciativa privada, e assim por diante. O importante é fazer para ontem, né, professor? Muito obrigada, professor Nilson. Ótima noite aí para o senhor. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Eu só queria dizer do prazer de estar participando com o Paulo, né, que é oriundo, é aluno egresso da UFG e que está desempenhando, está numa posição tão importante no estado de Goiás e desempenhando suas funções com muita competência. Isso nos enche de orgulho e nos dá a sensação de vitória, né? Muito bom, Paulo, muito obrigada, viu? Bom receber você de volta na universidade, agora como especialista, né, falando aí, atuando. Um abraço. Bacana, agradeço o professor aí. Quando entrei, eu falei isso, é um prazer estar aqui com ele e vamos cuidar dos nossos recursos hídricos, né? Vamos ter cuidado, vamos atentar para aquilo que a gente precisa fazer agora, né? No passado não tem jeito de mudar. Eu tenho um presente, futuro é uma surpresa, está fechado. Então eu preciso valorizar o meu presente, fazer alguma coisa agora. Isso aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente fala de um evento da área de agronomia que a UFG está organizando em parceria com o IF Goiano. Até já. A pauta agora é popularização da ciência. Vamos saber um pouquinho mais sobre o projeto Visibilidade aqui da UFG. Quer ter o seu projeto acadêmico divulgado na mídia? Com o projeto Visibilidade UFG, isso é possível. A iniciativa divulga, por meio dos veículos de comunicação de massa, os projetos de ensino, pesquisa, cultura e extensão da UFG. O grande intuito é viabilizar, a partir de notícias na imprensa, a popularização da ciência produzida pela universidade. O Visibilidade UFG é um projeto da Secretaria de Comunicação Regional Goiânia, que fica localizada no campus Samambaia. Mais informações no site da SECOM, e-mail ou telefones 3521 1311 3521 1010.
Pessoal, a UFG e o IF Goiano estão juntos organizando o evento Agrocentro-Oeste Familiar. A gente vai saber detalhes com a Graciela Corcioli. Ela é professora da Escola de Agronomia da UFG, integrante da coordenação, né, professora? Bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Letícia. Tudo bem? Boa noite a todos. Vamos começar com a sua autodescrição, por favor, professora? Então, eu sou uma mulher branca, com os cabelos longos, estou vestindo uma roupa com alguns detalhes geométricos e atrás de mim tem um estante com livros. Perfeito. Professora, conta pra gente, qual que é o objetivo do Agrocentro-Oeste Familiar? Como que é o evento? O evento, Letícia, é um evento bastante grande, né, que a gente realiza a cada 2 anos em Goiânia, e no intervalo, nesses 2 anos, ele vai para o interior do estado, com foco em popularizar os produtos da agricultura familiar e também dar visibilidade a essa categoria tão importante, né, que é uma categoria produtiva, econômica e social, muito importante para o Brasil. O evento é o maior evento da agricultura familiar do Centro-Oeste brasileiro, e a gente já estava 2 anos sem fazê-lo, né, em função da pandemia. E agora, em 2022, a gente volta, então, com o evento, né, nessa condição nessa característica de mandar ele para o interior, e dessa vez a gente faz ele em séries, no campus de séries do Instituto Federal Goiano. Excelente. Professora, quem que pode participar e quando que o evento acontece? O evento está agendado para 18 a 21 de maio desse ano, e o evento, Letícia, ele é para todo mundo, tá? É um evento gratuito, onde a gente recebe todas as pessoas, e quando eu falo todas as pessoas, são todas as pessoas mesmo, tá? A gente tem uma feira da agricultura familiar, então todas as pessoas podem participar do evento para comprar, para conhecer os produtos da agricultura familiar, mas para além disso, a gente tem eventos técnicos e científicos dentro desse evento. Tá? Então, o evento vai atender a pós-graduação, com eventos de workshop, a graduação com seminário científico, os agricultores familiares e todo tipo de profissional que queira participar de palestras, cursos, minicursos, dia de campo. Então, é um evento muito grande, muito amplo e que cabe todo mundo de todas as idades. Ótimo. Professora, precisa se inscrever antes? Não precisa, é um evento aberto, então precisa comparecer, né? Então, a gente está lá a partir do dia 18 de maio para receber esse público, e aí as inscrições acontecem no momento dos eventos, né? Então, se o participante tiver interesse em participar de uma palestra, ele faz a inscrição na hora que for começar a palestra e participa. E todos os eventos dentro da Agrocentro-Oeste têm certificado também. Ótimo. Professora, muito obrigada pela conversa e bom evento aí para vocês, viu? Até mais. Obrigada, Letícia. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque o Leno Silva está chegando com a agenda cheia de dicas. Rodou. Olá, meu nome é Leno Silva e essa é mais uma agenda UFG. Aqui você fica sabendo dos eventos e serviços da nossa universidade. Um edital da Secretaria de Relações Internacionais da UFG oferece 2 vagas de intercâmbio para estudantes da Escola de Agronomia, na Hawkeye Community College, nos Estados Unidos. Outro edital aberto é o de proficiência em espanhol, voltado aos alunos de graduação da UFG interessados em realizar mobilidade em países de língua espanhola. As inscrições vão até o dia 14 de março. Amanhã, às 14h, você pode assistir a live de lançamento do documentário Ritual Sagrado Quarupi Camaiurá, entre o luto e o recomeço. Esse documentário é fruto do projeto de ensino promovido pela FAV UFG na aldeia Camaiurá, no Xingu, em Mato Grosso. O lançamento será no canal da FAV UFG no YouTube. Em muitos lugares, a apresentação do comprovante vacinal já é exigido. Para obter o seu certificado de vacinação é bem simples e vamos explicar agora os 3 passos para você retirar o seu. Faça uma conta no sistema do governo federal.
A conta pode ser feita com CPF e um e-mail no site do Governo Federal www.gov.br ou no aplicativo. Passo 2. No site ou no aplicativo o processo é semelhante. Acesse o site do Conect SUS ou instale o aplicativo no seu celular. Faça o login com a mesma senha cadastrada no site do Governo Federal. Em seguida, clique nos ícones Vacina, Meus cartões, Certificado de vacina Covid-19. Passo 3. O documento pode ser baixado em formato PDF. Baixe o arquivo e certificado de vacinação e salve em PDF. Mantenha o seu certificado com você e apresente sempre que solicitado. E essa foi a nossa agenda de hoje. Continue aí fazendo a sua parte para que possamos vencer aí a pandemia do coronavírus. Use álcool gel, use máscara, faça a sua parte. A pandemia ainda não acabou. Até a próxima! Muito obrigada pela sua companhia hoje. Amanhã vou estar aqui te esperando de volta às 6 da noite. Até lá, se cuida!